É o paradoxo das oncinhas, né? O que é tomar pavor em, entre aspas, vinho, né? Com macacão com a blusinha por cima, isso, aquilo, shortinho, tal, tal, tal. O que é o tal de tirar a roupa do corpo pra branquinho, pretinho, etc, indiozinho, papapá. O nível de inadimplência de quadrilha, de linchamento de exploradores da base ao topo de dentro dessa cidade é tão tenebroso. Eles são perversamente, e dizer que é o bairro mais caro, até onde todos os escândalos que eu já coloquei do que é sobreviver aos interesses de envolvidos, fórum, delegacia, todos os lugares, né? Nota fria, lavagem de dinheiro, quadrilhas de linchamento mesmo. Se eu for avaliar os problemas colocados, né? Hoje olhando inclusive de trás para frente, quem veio a linchar quando estava sem nada, querer que voltasse depois e sempre mostrando, né? Como que é o interesse de cada um e por cabeça, os problemas por cabeça, inclusive em desvio de previdência com apoio de, né, aposentadorias indevidas, com apoio de Liga da Justiça, justiça que não é justiça, políticos que não são políticos, trabalhadores que não são trabalhadores, só de colocar. Né, e teve a desculpa da pandemia também, mas que trouxe desbravar todo um contexto. Como eles estão envolvidos dentro de escola, e geralmente eles não têm títulos de merda alguma, então aqui eles têm aquisição de tudo livre, né? Limpar nomes, ferrar a vida dos outros, induzidamente por qualquer situação, eles têm apoio dentro de lugares onde emite boletins de ocorrência, ameaças, todas as situações que eu coloquei, polícia, policiamento, como eu coloquei, né? O que foi a situação de cada morada, linchamento interno, tudo, tudo, tudo. Colocando isso aqui porque, né, eu fui, o que foi olhar a rotatividade, o nível de quadrilha da cadeia, de todas as instituições aonde eu passei, como eu venho catalogando em função, inclusive, né, de ter ficado ameaçada e a conexão que eles têm com as cidades vizinhas, inclusive se eles forem bandidos, eles têm preferência, né, absoluta por bandidos, quem gosta de nota fria, exploradores aos extremos e arrancar tudo que tem do governo aqui dentro. Eles são prioritariamente bolsonaristas e falam que é para usar porque eles têm esse perfil de eles assim se fizeram, aderiram e agora estão tudo fingindo e fingem para falar que o Lula entrar entre o povo do PT quando for para arrancar Bolsa Família e tudo que tem direito que alegam que já eram deles. Então eles são pessoas que não ganham um salário só, não fazem diárias baratas. Então como eles têm esse perfil de linchamento de incubados, traficantes, homossexuais, prostituta, o caralho a quatro, né? Então eles têm esse recurso de serem metidos a bestas demais, né? Então eles não gostam de pobre, querem tudo o que é de público, do privado. Então eles aderiram como uma forma de queima de arquivo e do perfil de arena, né? De linchamento futebolístico. Então aqui eles são acostumados a não, são intolerantes a qualquer depois que vem tem que entregar tudo, tem que arrancar tudo, bota a culpa em turistas, né? Eles não gostam de pessoas, não querem saber o valor social. Garante, adquire um platô de lavagem de dinheiro, isso e aquilo, aí fingem que são, né? Criam estratégias entre uns e outros muito bem protecionistas sobre a questão do turismo e do valor de teoria de paraíso, né? Teoria de lugar que quase não tem aqui, né? Levanta, levanta a obra, desmancha, bota tudo e aparentemente é sempre como se fosse, né? É, garantisse um sistema de povo pouco populoso, né? Pouco povoado, vamos assim dizendo, né? Não né, o que é aparentemente o efeito paraíso, que adquire um status tal, tem a guerra de quem que, os que arrancam, que nem pode se cruzar no que é muito caro e fingir que não exploram o que é barato e entra o nariz em pé sobre marcas e produtos e coisas para até no meio agregar que eles não podem estar, que compra fora, vende fora, até porque existe a rotatividade daqueles que se tornaram amantes de quem, os escândalos e a roubalheira de quem comanda o centro da cidade. Estou indo na padaria,
Tinha tempo que eu não ia, eu fui com a blusinha, né? Camisetinha, tô podendo trabalhar com as roupas justinhas. Só aquela macaca, aquelas duas macacas que estavam lá dentro, uma mais nova, e elas vão ali diariamente o tempo todo. O nível do que elas falam é tenebroso sobre a própria instituição, sobre coisas das casas das pessoas. Elas falando ali, reclamando. O Jay fala pelas costas, você entra, você vê o apontamento e as ironias. A macaquinha, filha daquela vagabunda, que se a filha dela é assim, a mãe não é diferente não. Raramente elas optam por serem diferentes. Então aquela ali, aquela demônia que trabalha ali naquela padaria, entre qualquer uma que já passou por ali, entre todas do comércio ali, porque elas se fizeram rotativas, inclusive a questão desse centro, né? O que é a questão das lojinhas, aparentemente quase não tem ninguém, ficam fingindo que não estão fazendo nada, quase que são sustentados por programa diário, vai na casa não sei aonde fazer não sei o que, então ganham mérito sobre Bolsa Família, sobre CRAS, sobre isso, aquilo, e tem toda uma rotativa de interesses entre os fingidos bonzinhos, que não sabem de onde a corrupção vem, que são puxar saco de político e que querem ter ostentação se um não tem, o outro não vai ter, e os que querem saber para carregar, para comercializar tudo aqui, uma informação que eles buscam tudo para degenerar a vida dos outros é uma fortuna. Tem quem paga tudo muito, inclusive por pornografia, pedofilia, escândalos tais, né? Tudo muito. Eles têm a teoria de que todo mundo sabe detalhe da vida de todo mundo. E é a prática real. Eles são cúmplices de escândalos e estimulam isso. Então tava aquela macaca daquela Lena, que trabalhou aqui na padaria do Francis Leia, ver o deboche dela comendo, perguntando, e ironia, a largura que elas têm de fazer. Então me viu que eu emagreci, papai já vê na ironia de me apontar. Então isso requer, né, o que eles ganham, eles são mobilizados por erros que eles, né, deixam tudo funcionar na base de nota fria. Então é um sistema da política tirar livre, ter sempre trabalho, principalmente num lugar que aparentemente não teria nada para fazer. Instituições, quando coloca uma coisa ou outra, tudo linchada, fica na mão de alguns. Padaria, supermercado é muita coisa, né? Entre o que virou algumas lojinhas de quem tem, que abre qual conveniência, que vende a qual hora tal, que não quer pobre dentro, né? Entre tudo que é livre, o câmbio de diarismos e de coisas para serem entregue e camuflar, que tem que ter um referencial mínimo de lojas centrais, né? Aí pode avaliar a relação entre a loja de bebida, como que um lugar desse, duas estéticas de harmonização e tudo muito caríssimo já seria assim, né, e tal, e tem quem faz nas casas, tem quem faz, né, como a questão das farmácias, né, a questão da, né, academia, ter duas academias tais, uma academia de cross, né, pilates, entre o que é feito aonde, né, nas casas, o que entre as cidades paralelas, entre, né. Então, o que é que fica sobre o controle de outras entregas, de várias entregas, como a gente coloca a questão de medicamento, droga, anabolizante, tudo que eu já coloquei, os sacoleiros totais, os câmbios de a quem decifre personal, quando isso desemboca, a quem é causa e efeito, ou saturação que ainda sobra, não tem nada para fazer, vamos montar uma academia, né? Entre o que virou certificar algumas coisas do que eu vim colocar, vou gravar em casa. Então, o que é você utilizar o trabalho, uma mudança social, aquisições, facilitações para que, entre aspas, a moeda tenha méritos, aparentemente uma nota baixa com todos os méritos de terem habitação, de terem isso e aquilo, o que vira ganhar dinheiro livre ou utilizarem para, né, porque o sol é constante, né, o nível de vida, eles não enfrentam fila para quase nada, tem que ver a ignorância quando vão num postinho e acham que dão direito de reclamar isso e aquilo, mas aí tem toda uma relação da fofoca variada que dão liberdade do câmbio entre avaliar qual é que é conectado instituição pública e privada e como que a coisa choca e até que ponto isso vira manter um platô de rotatividade, mas, né, que coisas sejam, né, não sejam faladas com uns ganham efetividade, mas eles mantêm o que é, né, dificultar a justificativa que de fato responsabilize os danos, a emancipação, o que isso, a quem isso vira importação e exportação, Brasil com Z, Brasil com S, a quem fica na mão
a aquisição das festas, né? De onde eles vêm, até onde vira a conexão da lavagem de dinheiro sobre o cambismo diário, como aluguéis e rendas de turismo e toda uma coisa que implica no trânsito muito livre de tudo. O consumo deles diário é absurdo, de bebida, de droga, de coisas caríssimas. Você vê colocar uma roupa na loja, né? A média das roupas, um conjuntinho de roupa R$ 1.200, uma calça de um tecido comum com blusa lá rosa lá. Elas simplesmente ligam para alguém, as que oferecem coisa virtual e fala que engana e isso e aquilo, como até que trabalhava na casa do padre, o que era a condição, né? De religiosos a quem, né? E o que vira a lavagem de dinheiro, a quem eles se conectam, a quem eles estimulam, porque eles adoram aquele padre que estava aqui, inclusive, né? A todo lugar que passava e não deixa de ter conexão com todos eles. E quanto mais putaria e muito mais coisa, mais ele se dava bem e ganhava muitos méritos sobre tudo isso. E mantinha uma fama, né? E uma luxúria muito da grande, quer dizer, eles vão para outro lugar. E o que vira, né? Que ele vendia abadá, né? Tinha blocos de carnaval, academia dentro da igreja, a academia no lugar dele, as coisas tudo muito caro, tudo de marca caríssima, tudo banhado, tudo kits, coisas que nem utilizava, porque a dieta dele era caríssima, a comida, todos têm empregada doméstica, psicólogo, né, salão de beleza, rabo pra cima na praia, beberrão do caralho. Entre qual que vão passando, o povo vai apontando, e entre aquelas que não tem nada que fazer, que dependendo de como eles se apresentam e o que dão, isso vira religião de ninguém, política de ninguém, a quem justifique quando a coisa vira acidente, né? Parasitologia grave, deficiências descabidas, né? Doença mesmo, espectro degenerativo que implica, né? O que é causa e efeito de trabalho e racialidade, sustentabilidade. Então eu fui absurdamente linchado. Então eu colocar uma coisa, quando chegar em casa eu coloco, porque veio um casal, chegou, eu fiquei aqui, né, o pessoal que tá comemorando o casamento de uns parentes, ficaram bebendo até tarde, aí eu fiquei acordada, eu vou em casa, tá muito calor, tirar essa bota que me matou, tirar essa roupa, tomar um banho, lavar a cabeça. E aí, 5 horas da manhã, eu tava abrindo a porta. É aquele que trabalhava aqui, ele vendia ao preço que ele queria, dividia como ele queria e adorava só chamar gente de baixa renda que queria vir com prostituta. Aí entrou um filho da puta com nível de vida muito alto que veio trazer, pagando de ignorante, de esperto, e depois para sair, já que ele ficou 25 minutos no quarto com duas putas e não podia, já ia indo embora sem a chave do carro aqui. Tudo bem que chegasse ali fora, ele ia voltar, mas aí eu dei um esporro nele, ele quis nem preencher, achando que ia pagar depois, ainda querendo dividir no cartão, porque o que estava aqui fazia isso, fazia aquilo, tava com a boca espumando de cocaína, e as duas putas acho que só deram uma chupadinha, qualquer coisa, sabe-se Deus o que estão lá no quarto, que depois eu subi para apagar as luzes, né? Aí, tipo assim, todo um sistema aliciativo que paga depois, eu falei, não, não paga aqui. Aí ele pagou e depois, nossa, você é muito legal, obrigado, isso aquilo. Eu pensei que elas são legais, elas não são, para justificar, porque eu tava cobrando ele e ele falou que ia deixá-las na porta do quarto, que tinha que falar com elas e não podia. Falei assim, ó, você tinha que me pagar mais. Aí, para não arrumar confusão maior, aí eu conectei, né? Que aí não queria preencher nada para transferir, porque eu tenho, que é o que eu venho falar depois. Então, 5 horas, antes de 5 horas, eu já estava atendendo esses três satanás. Ainda as duas putas ainda foram para um quarto família ainda, que um aqui deu um problema, não sei o que, os que deixaram como limpo aqui para mim. Tem 14 suítes e 28 pessoas, mais uma criança, entre pessoas muito simpáticas, uma com o nome igual ao meu, com o marido que não se lembra de mim, não sei o que, essas pessoas que têm essa coisa de serem legais demais, e gostam de conversar, não faz a menor diferença algumas questões, colocar assim, né? E também é tudo muito relativo, né? Eles falam muito absurdo o preço das coisas aqui, o que virou indicar e continuar indicando alguns filhos da puta, né? Que sobra dizer onde tem, eu não sei a metragem das coisas, a quantos metros da praia, quanto isso e aquilo, mas eu sei explicar o que é suficiente custo-benefício, e eles trazem informações de muita coisa.
E, inclusive, esses que são ricos, eles não respeitam ninguém em lugar algum, não pagam, usam drogas, xingam, estão sempre bêbados, filhos de donos, né? Inclusive quando você tem que cobrar, né? Situações e que implica que quem arrasta também, né? Todos rabo preso por, né? O que que você fica na mão daqueles que estão sempre, né? A marra deles em casa, quer comer a deles, a dos outros, de cada canto, quer dizer, por exemplo, né? Morar na casa do maior bocudo e olhar o nível de gravidade de situações variadas e quando eles ganham méritos, né? Para estar quase aposentando, para ganhar Bolsa Família, cesta básica, papapá, ou quando implica nisso, o que, que é que de fato, né? Que isso vira quem atalho e justificativa quando um platô social entre bilionários, né? Escândalos dos mais altos cargos, isso passa a ser, entre aspas, baixa renda, e não são, se a gente for avaliar as arrecadações e a responsabilidade de como eles são degenerativos em governos, em religiões, em qualquer coisa. Eles não respeitam novo, velho, o padrão sexual, entendeu? Indecifrável e que assim fazem apontar os outros, eles são muito criminosos, muito criminosos. Então, colocando sobre os lugares onde eu passei, que eu falei que foi tudo muito breve, retomando algumas situações, né? Quando eu era nova, né, adolescente, que eu falei que eu fui na Bahia, talvez certificar, lá estão mesmo alguns da família, mas de fato eu não sei, ainda que foram educados e moraram um tempo, né, o que ainda ter bisavó, a mãe do pai viva, os primos que foram muito legais e educados quando moravam fora de Alegre, quando lá moraram, que era entre Castelo e tal, mas problemas sociais gravíssimos, que eu coloco como, né, o que é traição de grupo, exploração, o que ficou em aberto para uns terminarem sozinhos, terminarem longe, a questão do que vira de fato não conhecer o hábito real de algumas coisas, o que depende de um grau de maturidade para bem apontar, mas do que foi num dado momento chegar num lugar distante, como foi chegar em Salvador, né? Deu tempo de dar uma volta, né? Camaçari, Bahia, ser bem atendida, mas o pai já envolvido com a amante e que queria que voltasse um tal de que queria tudo, inclusive até da casa que o pai nunca teve, que era nos fundos da casa da avó, queria mobília, queria isso, queria aquilo. Foi um inferno, uma vida inteira se dando bem em tudo e que tem a ver, que trabalhou até na tesouraria da prefeitura de Alegre, tá na de Marataízes, que estava em, acho que é Presidente Kennedy, né? Que era envolvido em muita lavagem de dinheiro por várias questões, é nítido, e que eles são, né, ao governo que muito paga a deixar eles roubarem e eles interceptarem. São pessoas que não têm que estar dentro do governo. Na época ela foi tesoureira lá, ainda que já trabalhou em bancos, o pai era taxista, trabalhou na época do José Carlos de Oliveira Calé, né? E o que que era, num dado momento, fingir que eram Gilvan e se tornaram bolsonaristas pela, né? Se adaptar, né? Que se puder assinar, ir embora e receber. Sempre acataram, filhos que sempre acataram o que o pai fez, queriam só a parte boa, então o que que é irmãos e irmãos, e dizer que dentro de uma criação, como que eles viram alguma coisa e criaram, né? Eles são incompatíveis a mim, eles não existem mais na minha vida, então o que que foi colocar, avaliar um panorama de como a avó esperava, apresentava para vizinha comidinha boa, tentando ser muito educada a bisavó na época, mas o que criou de lá para cá como de cá para lá, ainda que vinha um tempo na casa do pai, mas nunca existiu tamanha conexão de ligar aniversário, isso e aquilo. O pai corrompeu muita coisa,